Boa tarde, meus amigos. Mais uma quinta-feira, tamo junto aqui com o tema hoje, por que não consigo emagrecer? O que acontece? É muito comum isso, eu tenho treino em academia, muitas conversas de bastidores, as pessoas falam, poxa, eu tô aqui, tá, estou treinando, tô seguindo com a nutricionista, uma dieta legal, mas não tô conseguindo perder peso. Eu tô treinando todo dia e não consigo perder peso. O que acontece? O porquê que eu não consigo emagrecer? O que eu tenho que fazer? Porque isso leva a uma frustração. A pessoa está fazendo uma dieta certinho, está se privando de muitas coisas, está fazendo o seu treino e não tem uma resposta de emagrecimento. Então nós vamos entender hoje, eu vou ter que falar hoje sobre deficiências de alguns minerais relacionados a emagrecimento, deficiências de vitaminas relacionadas ao emagrecimento, deficiências hormonais, nós vamos ter que falar vários hormônios, não é só testosterona não, nós vamos falar de alguns outros hormônios aqui. Vamos falar de inflamação crônica e disbiose, vamos falar de sono, hoje temos meia horinha para falar tudo isso aqui bem resumido, e as estratégias do exercício melhor para emagrecer. Qual que é o melhor? Porque às vezes você está fazendo, mas está fazendo de forma errada, então aí você não vai ter resposta. Então nós temos que entender o que? Fisiologia. E entender um outro fato, de que quando a pessoa está com sobrepeso e obeso, ele tem o que? Uma doença, ele tem uma fisiopatologia. Então hoje eu vou falar da fisiologia, das alterações que levam à fisiopatologia, dificultando o emagrecimento, que é muito comum, tanto em homens quanto em mulheres, mais comum em quem? Em mulheres, essa dificuldade de emagrecer. Quando eu falo emagrecer, não é perder peso, é perder gordura. Por isso que tem que se fazer uma impedância bioelétrica boa para você mapear a quantidade de gordura, percentual de gordura e massa muscular. Porque às vezes o paciente perde 10 quilos, ele perdeu água, ele perdeu músculo, ele perdeu osso, também massa óssea, e pouco de gordura. Tá? Então você tem que mapear certinho o que é emagrecer. Emagrecer é perder gordura. Vamos lá então, deficiência de vitamina. Qual a primeira vitamina que nós temos que preocupar para potencializar o nosso emagrecimento? Uma vitamina que eu vou falar, a maioria de vocês deve ter deficiência. Eu também tinha muitos anos atrás, eu meço, acabei de medir há 2 semanas. E eu tinha deficiência também mesmo repondo. É a vitamina D, que na verdade a gente chama de vitamina D, mas ela tem um receptor, ou seja, ela é um hormônio, a vitamina D. Ela age até melhorando e aumentando testosterona, tanto em homem quanto em mulher. Então uma deficiência já vai abaixar a parte hormonal aqui. E a vitamina D baixa, a gente sabe que também aumenta a resistência insulínica. E se eu aumento a resistência insulínica, ou seja, a minha insulina liga no receptor, mas é resistente, não tem uma resposta metabólica. Se não tem uma resposta metabólica, eu não tenho, que é uma expressão dessa vitamina e desse hormônio, que é a insulina. Então, a vitamina D, ela participa de em torno de quase 300 reações. Então, ela é importante não só para a parte imunológica, ela é fundamental para a parte imunológica e ela é fundamental para emagrecer. Então, todo paciente que eu atendo, que nós vamos fazer um protocolo e vamos fazer um tratamento para emagrecer, tá? Eu vou medir a vitamina D. Aí tem os valores, você tem que, para chegar em valores ideal, a gente tem que também mapear, pedir o exame de sangue, o PTH, que é o paratormônio, para ver, principalmente mulher, se não está fazendo osteoporose. Então a gente tem que pegar. Vitamina D nós vamos avaliar, junto com o paratormônio e junto com o cálcio. Tá? Então é importante essa vitamina. Um outro. Vitamina é fundamental, que muitos têm deficiência. É muito comum pegar essa deficiência aqui no consultório. É a vitamina B12, gente. A vitamina B12, ela faz parte do ciclo de Krebs. O que é isso? É assim, eu vou resumir. A gordura, ela passa por 4 processos oxidativos para entrar no ciclo de Krebs e gerar energia. Então, onde que é queimada a gordura? Que a gente fala queima, que na verdade isso é chamado de oxidação lipídica. Ela ocorre lá na mitocôndria, no ciclo de Krebs. Agora, quem faz esse ciclo funcionar? Vitaminas do complexo B, principalmente o quê? A B12. Então, ela faz parte da parte energética. Então, uma deficiência de vitamina B12 pode também levar
a fadiga, que é uma queixa comum dentro do consultório. Mulher aos 40 anos, ela tem praticamente duas queixas. Ela vem com queixa, a maioria, de fadiga e também queda de libido, porque tem a ver com todas as vitaminas e principalmente na mulher, a parte hormonal. Então, essas duas vitaminas, também eu peço exames de sangue para medir e ver quanto que está e deixar num valor otimizado, normalmente no quarto quartil do valor de referência, né? Um outro mineral agora é o magnésio. O magnésio ele é fundamental, principalmente para relaxamento muscular. O magnésio participa de várias reações no nosso organismo aqui, né? E ele vai regular também a parte da glicose no controle do estresse. Então, na hora que eu vou fazer uma contração muscular, eu faço com cálcio, libera cálcio. No relaxamento é o magnésio. Então, se eu tiver deficiência de magnésio, e é comum também, gente, a gente ter deficiência de magnésio, porque o nosso solo não é solo vulcânico. Aonde que se tem muito magnésio no solo? No Japão, na Indonésia. O nosso solo não é vulcânico, então as nossas leguminosas não fixam esse mineral. Então tem que suplementar. Eu suplemento o magnésio e é difícil fazer subir o bendito magnésio. Porque nós temos que pegar o magnésio e levar ele lá para dentro da célula. Porque o magnésio, como o potássio, ele é um mineral intracelular. O magnésio que a gente vai dosar no sangue, ele só representa 1%, né, do nosso magnésio. E se ele já está baixo, você imagina o resto. Interfere também no sono, no relaxamento. Então, o magnésio, para emagrecer, você tem que estar com ele no nível ótimo ali. Um outro mineral, com relação hoje, tudo sobre emagrecimento, gente. Tudo sobre emagrecimento. Então, um outro mineral que tem que estar com nível ótimo é o zinco, né? O zinco ele faz parte também da função tiroidiana. Eu vou falar desse hormônio também, porque se você tiver uma diminuição do hormônio tiroidiano, um hipotiroidismo, você vai começar a engordar, né? Então o zinco, ele vai junto com a tiroxina, né, fazer o quê? O hormônio T4, né? Então zinco, selênio, tiroxina vai formar o hormônio T4 junto com o iodo. Se você não tem essas substâncias, você já tem dificuldade também de formar esse hormônio. E se você não forma o hormônio, o metabolismo cai e você vai engordar. Então o zinco é um outro mineral que a gente tem que fazer o quê? Dosar quando vai tratar obesidade. Um outro ponto também com relação à obesidade e emagrecimento, lembrar que o zinco interfere também na espermatogênese e na fertilidade. O flagelo do espermatozoide, que vai fecundar o óvulo, quem faz essa mobilidade é o zinco. Então daí a importância, né, de quem quer engravidar, as tentantes, falar para o marido, ó, você tem que dosar o teu zinco e ele tem que estar acima de 95, tá? Então esse é um nível ótimo do zinco aqui. E outros que a mulher, esse mineral, gente, vocês mulheres, mas tem deficiência, que é absurdo. E mulheres novas. Eu já atendi uma paciente de 20 anos com uma deficiência desse mineral e ela com queixa do quê? Fadiga, porque a ausência desse mineral que eu vou falar agora leva à fadiga e dificulta a queima de gordura, tá? É o ferro. E por que as mulheres, principalmente, têm muita deficiência de ferro? Porque menstruam. Então, a mulher vai menstruar em torno de 80, 90 ml de sangue mês. Isso daí vai dar mais ou menos 70 microgramas de ferro. A gente só consegue, pela alimentação, se tiver uma alimentação balanceada em ferro, suprir em torno de 40 a 50. Então, todo mês tem um déficit. Então, você, mulher, que está há 4, 5 anos menstruando, nunca dosou um ferro, fadigada, você tem que dosar o ferro. Esse mineral é importante. Inclusive, naquele processo do ciclo de Krebs, que eu falei que queima gordura, o ferro faz parte da cadeia transportadora de elétrons, que melhora, então, o que? A formação de ATP e calor. Então, o ferro ajuda, sim. Outra função do ferro, ela está ligada na hemoglobina. Então, eu tenho hemoglobina e eu tenho 4 moléculas de ferro. Cada molécula de ferro leva 2 de oxigênio. Então, se eu não tiver ferro, eu não consigo levar oxigênio para as células. E aí você tem o quê? Fadiga no exercício. Então tem mulher que fala assim, eu não consigo, eu corro ali, eu estou quase morrendo, porque você precisa de oxigênio. E quem vai levar oxigênio? Hemoglobina, ligada aonde? No ferro. E se você não tiver ferro? Então, olha a importância desse mineral, do ferro, também no emagrecimento. Então é um outro exame
que a gente tem que solicitar de rotina quando trabalha com emagrecimento. Então, ó, eu falei de vitaminas, de minerais, tem várias, eu estou falando com relação ao emagrecimento. E aí, aquele questionamento da nossa live de hoje, por que eu não consigo emagrecer? Eu estou treinando, eu estou deixando de comer, eu estou fazendo dieta, e o que acontece que eu não consigo ganhar massa muscular, não consigo emagrecer? Tá aí, se você tiver deficiências dessas vitaminas, desses minerais, realmente você não vai conseguir emagrecer. Vamos falar agora dos desequilíbrios hormonais que tem. Quais desequilíbrios a gente tem que ver? O primeiro, que na obesidade, esse daí praticamente, gente, se você está com sobrepeso e se você está obeso, você tem esse problema, resistência insulínica. Esse hormônio insulina, ela vai ligar no receptor IRS, que é o receptor de insulina, e não tem uma resposta. E aí o que a insulina faz? Pega a glicose e leva para o fígado e forma gordura. Então tem muita gente que fala assim, poxa, Tasto, eu não estou comendo muito, eu não sou de comer muito, é verdade, porque todo mundo acha que o gordinho é mentiroso. Não, é verdade, porque ele está com resistência insulínica. O pouco que ele come glicose e vai formar gordura, não vai entrar na célula para gerar energia. Então ele está o quê? Sempre cansado e fadigado, não é? E qualquer coisa que comer vai acumular mais gordura do que produção de energia, né? Então dentro desse metabolismo aí. Então, olha como que é importante. Resistência insulínica, que principal causa é inflamação, obesidade. Gente, tem que dosar a insulina. Tem gente que está achando que tem que dosar a glicose para ver se é diabetes. Esquece a glicose. Glicemia, a gente não serve para nada, né? Não é para diagnóstico de diabetes, não é glicemia. Você tem que ver o que muito antes. A pessoa às vezes está com uma glicemia boa. Eu já atendi pacientes com glicemia de 84 e na curva glicêmica de 300 de insulina. Olha que absurdo, 300. Ele está com uma baita resistência insulínica. Então, esse paciente ele não vai conseguir emagrecer. Não vai. Então, a insulina tem que ser medido também. Aliás, tudo que eu estou falando aqui é para ser medido. Um outro hormônio, o cortisol, né? Hoje as pessoas estão mais irritadas, estão mais nervosas. Vou te dar um exemplo, gente. Se você tiver uma crise de irritação, estou muito irritada ali, teu cortisol vai demorar de 6 a 7 horas para baixar. Então você imagina a lesão inflamatória que você está causando. E o cortisol, ele tem uma peculiaridade que ele faz o quê? Ele aumenta o depósito de gordura, você vê isso no Cushing, que é uma doença, né, relacionada ao cortisol, e ele aumenta apetite, gente. Ele aumenta a fome, o cortisol, porque é o hormônio do estresse, de sobrevivência. Então, se você tem um cortisol elevado por causa de um estresse crônico, hoje está todo mundo aqui, ó, conectado, está ouvindo a live, já está vendo lá o Instagram, e já está vendo o WhatsApp, e já tem gente chegando ali, e está nessa pegada, nessa loucura aí, o que a gente vê? O cortisol lá em cima, você dosa com o cortisol do paciente está 20, 25, não é? E esse cortisol aumenta a fome, por isso que você passa no estresse no teu dia a dia. Que horas que a gente tem mais fome? Vocês sabem, né? Fim da tarde e à noite. E é a hora que a gente não pode comer, porque é a hora que fisiologicamente nós vamos engordar, né? E é a hora que você está fadigado, cansado, aí você chega em casa, ao fim da tarde você acaba comendo a mais. O cortisol alto vai interferir também na parte de reparação, que é chamada sono. Então o cortisol também interfere no sono. Nós vamos falar um pouquinho sobre o sono, tá? Um outro hormônio, então falei da insulina, falei do cortisol, vamos falar agora da tireoide. Você tem hormônios T4 que são convertidos em T3. 20% disso ocorre na tireoide, 80% de forma periférica. Essa conversão, se tiver deficiência, você já não vai ter esse hormônio, então você acaba tendo um hipotireoidismo. E a nossa tireoide, o nosso hormônio tireoidiano, ele regula todo esse metabolismo. Então, se você tem um hipotireoidismo, você vê que a pessoa vai fazer o quê? Ela vai engordar muito. Se a pessoa fala, nossa, engordei, por quê? Está com hipotireoidismo, tá? Então, essa regulação é importante. Se você tiver inflamação, muitas vezes, você não vai tornar esse T4 T3, mas você torna em T3 reverso, que ele é não funcional. Então, você dosa o hormônio está normal, mas ele não está funcionante. A gente tem que pensar nisso também no emagrecimento. Então, dosar hormônios da tireoide é importante. E quais são os principais? Que eu já falei, o zinco, que ajuda na formação, selênio e tiroxina, né? L-tirosina. A L-tirosina, né, é um aminoácido que junto com o selênio e com o iodo vai formar um hormônio.
Se não tiver essas substâncias, eu não vou ter hormônio. Então, assim, antes de você querer tratar o hipotireoidismo, dá essa substância para o seu paciente, espera 2, 3 meses, vê como que vai ser essa resposta. Eu tenho vários pacientes com diagnóstico de hipotireoidismo que eu não precisei dar hormônio. Na verdade, ele tinha deficiência de selênio, tinha deficiência nutricional. Então, ele não formava o hormônio. Então, eu não preciso de dar o hormônio. Um outro hormônio que eu vou falar agora, todo mundo me pergunta, testosterona, tanto para homem quanto para mulher. Hoje eu estava falando com o meu personal, ele falou, rapaz, eu tenho um aluno aqui, ele está com 120 quilos, aí ele não está performando, ele está comigo há 2 anos e ele não emagrece, não emagrece. Ele está na nutricionista, ele treina aqui, não emagrece. Eu falei assim, você sabe quando está o hormônio dele? Ele falou assim, ele acompanha com endócrino, né? Eu não sei quem é. Ele acompanha, mas ele falou para mim que tem em torno de 180, 200 a testosterona. O que eu falei para o meu personal? Falei, não vai emagrecer. Não vai emagrecer. Se você não reestruturar isso daí, esse paciente, né, com hipogonadismo e obeso, você pode treinar e fazer dieta que você não emagrece. Você pode perder peso às custas de massa muscular. Emagrecer não. E a mulher? A mulher, quando ela chega nos 40 anos, você tem uma ideia, a testosterona da mulher está 50% a menos de quando ela tinha 20. Eu falo, meu Deus, então é por isso que a mulher começa a ter fadiga e queda do desejo sexual, que é o libido. Tem uma síndrome que é chamada N95, o CID, Síndrome do Desejo Sexual Hipoativo. É deficiência de testosterona. E o médico que vê isso está autorizado a repor. Só que assim, para repor, você tem que ver parte de endométrio, você tem que ver mama, você tem que investigar também, né? Não vamos falar de reposição hoje, mas eu estou falando que se essa mulher tiver testosterona baixa, ela não vai conseguir ganhar massa muscular e não vai conseguir emagrecer. É simples, eu atendo muitas, hoje eu atendi paciente de manhã aqui com testosterona de 13. É muito baixa essa testosterona. Essa paciente vai conseguir emagrecer? Não. Ela vai treinar, ela vai ter massa muscular? Não vai ter massa muscular. Né? Então, a testosterona é um outro hormônio que a gente tem que pedir na avaliação de um paciente que quer emagrecer. Um outro, estrogênio, porque o excesso de estrogênio também acumula gordura na região abdominal e coxo glúteo, aqui atrás. Né? E o que as mulheres fazem? O anticoncepcional não engorda. Gente, anticoncepcional engorda. Para de querer falar que não engorda. Ele altera a conversão de hormônio tiroidiano, ele engorda sim. Ele aumenta SHBG, que é uma substância que retém testo, então ele diminui a testosterona livre e engorda. É um mal para uma mulher? Sim. Não defendo anticoncepcional. Mas como é que eu faço? Posso engravidar? Aí é outra coisa. Eu estou falando de fisiologia. Eu sei que em muitos casos é um mal necessário. Mas a gente sabe que o uso de anticoncepcional ao longo tempo, associado, por exemplo, a bebidas alcoólicas, né, uma taça de vinho potencializa a adesão de receptores de estrogênio em 300%. Então, o que acontece disso daí? Né, a mulher vai tomar lá seus 15 anos, 20 anos, 25, 30 anos, lá para os 35 tem câncer de mama. Sim, então o uso do anticoncepcional pode levar sim a câncer de mama, principalmente se a mulher for obesa, e esse hormônio acaba sendo convertido em estroma, né? E a gente sabe que o estroma é proliferativo. A testosterona, nesses casos, vem ajudar muito. Mas o ideal é não usar, né? Principalmente estou falando de obesidade. Tem pacientes que estão muito obesos que às vezes eu peço para tirar o anticoncepcional. Isso é o diálogo, relação médico-paciente, né? Acordado para ver se ela topa, o namorado, o marido, seja lá o que for, por causa de gravidez. Mas o ideal, eu estou falando o ideal para as minhas pacientes, né, mulheres, é não utilizar anticoncepcional. Muitas mulheres, você vê que usam anticoncepcional, se arrebenta, é celulite para todo lado, é gordura coxofemoral, o tal do culote, que é a coxofemoral, acumula muita gordura, né, começa a engordar, aumenta a fome, então você vê que tem uma repercussão sim, tá? Um outro ponto que nós vamos falar, agora da inflamação crônica, principalmente desbiose. Desbiose são alterações da flora intestinal aqui, tá? Alteração dessa flora, alterando. Quando a gente pega uma flora microbiana do obeso, de uma pessoa magra, gente, é diferente. Do magro tem mais uns tipos de bactéria, obeso tem outros, né? Então você vê o quê? Que quando você tem uma desbiose, isso interfere até na apetite, na absorção de alimentos. Então, dentro da obesidade, nós temos que tratar essa desbiose
principalmente não é dar probiótico só, porque quem trata de desbiose também é a própria pessoa. Se você não mudar a sua alimentação, se você não comer pré-bióticos, que são verduras, você não vai mudar a tua flora. E vou te falar mais, essa flora bacteriana exala do obeso. E aquele que dorme junto e aquele que convive junto pode trocar bactérias. Às vezes você está magrinho, dormindo lá do marido gordo, você está pegando bactéria do gordo para o magro. Né? Sabia disso? Isso acontece. Tá? Então tem que tratar. E achar que você vai tomar probiótico, você toma a bactéria, mas essa mucosa ali da parede intestinal está toda inflamada, você não tem fixação, você não tem um gel, ele tem um gel que fixa a bactéria, você nem tem esse gel. Você não tem fixação, então você não adianta tomar só o probiótico, você tem que mudar. Gente, mudanças. Ninguém está preocupado dos erros que você fez lá para trás, mas a gente tem que começar a olhar lá para frente, para mudar e ter mais saúde. Né? Então, tratar a parte intestinal na obesidade, no emagrecimento, é fundamental. Existem exames que a gente vê se o paciente tem desbiose ou não, né? Que você pede. Tá? Então, olha só, então já falamos das vitaminas, dos minerais, dos vários órgãos, tudo relacionado ao emagrecimento, tudo. Falando da parte intestinal, que é fundamental. Se você não trata o intestino, você não vai para lugar nenhum. Né? Isso, com as dietas de ultraprocessados que nós estamos hoje, realmente o intestino das pessoas estão destruídos. Por isso a incidência de câncer. Você vê aí Pelé, Preta Gil, quantos artistas aí, todo mundo morrendo. Né? A Preta Gil foi internada ontem, parece para suporte, porque não tem mal o que fazer. Isso de acordo com as notícias. Né? Então, assim, desbiose, alimentação ruim, obesidade, vai ter câncer de intestino. Então, a gente tem que mudar essa história. Tá? Um outro ponto que nós vamos falar também é do sono. Nós temos que dormir, os trabalhos, publicações de 7 a 7 horas e meia a menos. Né? O problema é que uma das coisas mais difíceis que está para as pessoas é relaxar essa vida caótica para dormir. Porque você tem que relaxar para dormir e atingir ondas profundas do sono. Porque durante o sono nós liberamos alguns hormônios importantíssimos. Nós liberamos o quê? Testosterona, GH, que é o hormônio do crescimento, o cortisol baixa, porque se tiver o cortisol alto, você vai despertar no meio da noite. A melatonina, ela vai regular todo o seu ciclo, né? Que isso aí, com o envelhecimento, a gente vai diminuindo a nossa melatonina. Então, o sono é reparador, ele melhora a parte imunológica, quem dorme melhor tem menos Alzheimer, porque durante o sono a gente faz uma limpeza na parte glial cerebral. Então, o sono para recuperação muscular, para hipertrofia muscular. Se você não dormir bem, é difícil. Você vê os trabalhadores que, por exemplo, plantonistas, o pessoal da enfermagem, técnicos que passam horas à noite varando aí, trabalhando, você vê que a maioria engorda muito, né? Porque você ocorre tendo uma mudança no teu ciclo circadiano, tá? E os últimos pontos que nós vamos falar aqui é as estratégias alimentar e estratégia de treinamento. Com relação ao alimento, lógico, nós temos que diminuir calorias, sim, mas não podemos esquecer uma coisa. Dieta hiperproteica. Pelo menos 40% da tua dieta tem que ter proteína, 30% carboidrato e 30% gorduras boas. Azeite de oliva é uma gordura boa, mas só que tem caloria, então é um pouquinho. Abacate tem uma gordura boa, o coco, comer coco dá saciedade porque é fibra, tem uma gordura boa, né? Carboidrato tem que comer, só que você deixa para comer mais no almoço ou café da manhã, não coma carboidrato à noite. Então, são algumas estratégias que a gente tem que montar baseado o quê? No peso do paciente, na quantidade de calorias e também distribuir esses macronutrientes, pensando sempre em proteína. E proteína a gente tem que suplementar. Eu já falei aqui aula de suplementos, existem vários tipos de suplementos para a gente suplementar a carga o quê? Proteica desses pacientes. Porque se você não suplementa de forma correta a carga proteica durante o emagrecimento, esses pacientes vão perder massa muscular. E tudo que a gente não quer é que o paciente perca massa muscular, né? Porque fazer músculo, quem treina sabe o que eu estou falando. Vai fazer 2 kg de músculo na academia. Você treina todo dia e não faz, né? É difícil, porque tem que ter alimentação, tem que ter sono, tipo de treinamento, todas essas vitaminas, minerais, hormônios,
Tudo isso está relacionado aqui a processo de queima de gordura. Então, se eu não tiver tudo isso, como que eu vou queimar a gordura? Né? E outro ponto, exercícios mal estruturados. Vou fazer academia, vai lá faz 3 de 10. Você não vai emagrecer com 3 de 10. Algumas publicações mostram que o mínimo de repetições que a gente tem que fazer é 24. Então, vamos colocar 25. Faz 3, faz 4 de 25 repetições. Aí você começa a potencializar emagrecimento. Porque você vai ativar mais a AMP cíclico, que é uma IPGC1-alfa, que vai ativar a mitocôndria. Então, assim, fisiologicamente, o ideal é a gente aumentar as repetições, porque você vai estimular mais mitocôndria. Você não vai ter lesão, porque quando você está com sobrepeso, obeso, você não está treinada ou treinado. E você vai querer pôr carga, aí você lesa principalmente articulações. Então, faz 4 repetições de 25. 4 séries de 25 repetições. Você vai ver o quê? Você não vai conseguir fazer com muito peso. Não vai. Porque eu estendi as repetições, que é de propósito. Que o importante, na verdade, não é o peso, mas é o volume semanal de treino, que tem um cálculo, uma fórmula. Isso eu faço aqui com os pacientes. Então, um exercício mal estruturado é igual uma dieta mal estruturada. Você não vai emagrecer, tá? Gente, temos aqui, então, deficiência de vitaminas, que você não vai emagrecer. Deficiência de minerais, que se não ajustar, não vai emagrecer. Deficiência de todos esses hormônios que eu falei. Se você não ajustar, você não vai emagrecer. A parte intestinal, a parte de inflamação crônica. Falamos do sono. Falamos das estratégias de treinamento e das estratégias alimentares com relação à parte proteica, principalmente, tá? Conclusão, é preciso corrigir todas as deficiências, equilibrar todos os hormônios, tá? Melhorar o sono, reduzir inflamação para ter um emagrecimento saudável. Muitos acham que tem que ficar o quê? Eu vou emagrecer para eu ficar saudável. Não, você não vai conseguir isso. Na verdade, você tem que ficar saudável para conseguir queimar gordura, oxidar gordura e emagrecer, sem perda de massa muscular, com nutrientes, porque se você faz só uma dieta, você entra o quê? Em desnutrição, e aí você consome músculo, teu corpo entra em injúria. E quando você voltar a comer, você vai engordar tudo de novo, que é o efeito sanfona, que é motivo de uma outra aula aí que a gente pode discutir, que é pior. É melhor você com 100 quilos, você faz uma dieta, vai para 80 e reengorda, é melhor você ter ficado com 100 quilos e não ter feito a dieta metabolicamente. Aí um dia eu até explico, está esgotando o nosso tempo aqui, tá? Agradecer a vocês, deixa eu ver aqui quem que tá, muita gente aqui, André, trouxe, Célia, a galera do 40 graus, lá, a Bruna, da Health, falei com ela ontem, né? Tem bastante gente aqui, a Arlete, tá? Obrigado aí, gente. Toda quinta-feira nós vamos estar aqui discutindo, trazendo que informações. Eu acho que quando nós temos informações, a gente muda o nosso pensamento e vai mudar o nosso jeito de agir, tratando o nosso corpo como um vaso divino, tratando o nosso corpo com carinho, então cuidando bem do corpo. E o que a gente vê hoje, as pessoas batendo muito no corpo, né? E depois vai vir as consequências e a doença. Que nós possamos chegar, eu falo para os pacientes, com 80, 90 anos andando de bicicleta, sorrindo com um envelhecimento saudável, sem estar fazendo xixi no canto da sala, sem saber quem você é, ou cheio de sonda por causa de vários tumores, AVCs e doença acamada e sofrendo. A gente não quer isso para as pessoas, mas a gente tem que entender, se a gente quer algo lá na frente, nós sempre começar a fazer algo aqui e agora. Tá joia, gente? Tchau, até mais, até a próxima quinta-feira.